Querido Deus, amado Pai, nesta hora eu te apresento o teu servo, Pai querido. Assim como tu já tem feito maravilha neste lugar, continua fazendo, querido Deus. Que o Senhor não venha falar aqui que nós queremos ouvir, não, Paizinho. Aquilo que Ele queira falar também não, Paizinho. Mas fala aquilo que tu tem para falar para a tua igreja nesta noite. E nós estamos aqui, Senhor, querendo te ouvir e te obedecer e fazer o teu id neste lugar. É que eu te peço e agradeço, Senhor Deus. Continua conosco, Paizinho querido. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículo de número 9 a seguir. Enquanto vocês procuram, eu quero agradecer a Deus por este privilégio de estarmos aqui essa noite juntos, glorificarmos o nome do Senhor. Deus seja louvado pela vida do pastor presidente, pastor Sérgio Santos, bem como sua digna esposa, irmã Nelly, toda a família. E quero louvar a Deus pela vida das irmãs dirigentes do Círculo de Oração, irmã Elaine, irmã Rosa. Deus abençoe as irmãs e toda a diretoria do Círculo de Oração. Louvar a Deus pela vida de todos os obreiros, os companheiros que aqui se encontram. Deus seja louvado pela vida de todos os nossos obreiros e da igreja pela saudação de bem-vindo. Deus continue abençoando este lugar, que a prosperidade seja sempre com todos vocês. Versículo 9 diz assim: Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz, e vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres, que estáis em repouso, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras, despivo-vos e pondo-vos nuas, e cingi com panos de saco os vossos lombos, feri os peitos sobre os campos desejáveis e sobre a vide frutuosas, sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria, na cidade que anda pulando de prazer. Porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, o fel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente para a alegria dos jumentos monteses e para o pasto dos gados. Versículo 15, aqui nós encerramos. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Tome os vossos assentos. Eu também quero cumprimentar os nossos irmãos internautas que estão ligados nas redes sociais e mandar uma saudação para todos os nossos irmãos ali de Cuiabá, aonde nós enviamos o link para algumas pessoas e elas estão assistindo a programação. Deus continue abençoando mais uma vez o nosso amigo, pastor Sérgio, que está aqui no campo missionário já há alguns anos realizando essa grande obra para o Senhor. Deus seja louvado pela vida dos companheiros que estão auxiliando ele neste campo de trabalho. Minhas irmãs, eu estou aqui lendo com vocês o tema proposto para a festividade, e esse tema é um tema bastante atual, porque fala sobre um despertamento espiritual que nós precisamos ter e passar por ele. Então eu quero parabenizar as irmãs que escolheram esse tema, e eu tenho a certeza que Deus irá falar conosco através do mesmo. Eu só gostaria de pedir um pouquinho mais de retorno para mim, por gentileza, e nós estaremos então falando aquilo que o Senhor Deus colocou em meu coração. Bom, esse texto, como foi escolhido e proposto
para o tema da festividade das nossas irmãs, não é um tema muito conhecido. Ele é conhecido e se torna conhecido pelos leitores da palavra do Senhor. Esse livro do profeta Isaías é conhecido como uma mini-bíblia. Por quê? Porque ele vai ter 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. Se você estudar um pouco o livro do profeta Isaías, você vai perceber que os primeiros 39 capítulos é Deus trazendo para a nação uma mensagem de juízo, uma mensagem de julgamento, aonde Deus está usando o profeta Isaías para exortar, para então trazer a nação de volta para os caminhos do Senhor nosso Deus. Então há uma semelhança, por exemplo, entre os primeiros 39 capítulos, assim como o nosso Antigo Testamento tem 39 livros. E quando você observa, por exemplo, do capítulo 40 até o capítulo 66, que são os restantes finais do capítulos, você vai perceber que o profeta Isaías, ele vai mudar o teor da sua mensagem e vai começar no capítulo 40, versículo 1, com a expressão consolai, consolai meu povo. Então você percebe que o profeta, a partir do capítulo 40, ele está trazendo agora uma mensagem de esperança, vai trazer uma mensagem de alegria, como que dizendo para o povo que eles deveriam agora levantar as vossas cabeças, porque Deus iria restaurá-los deste grande cativeiro espiritual que a nação estava enfrentando. Quando nós olhamos a partir do capítulo 1 até o capítulo 39, nós vamos encontrar aqui uma nação chamada Nação de Israel, que estava vivendo um dos momentos mais críticos e difíceis da sua história. Por que isso? Porque nós podemos perceber pelos primeiros 39 capítulos que a nação tinha se enveredado pelo caminho da apostasia. Eles estavam distantes da presença do Senhor e estavam cada vez mais adorando a deuses que, na verdade, eram falsos. E o profeta Isaías está sempre advertindo a nação. Tanto é que quando nós falamos sobre o profeta Isaías, você vai entender que do capítulo 1 ao capítulo 6, nós vamos conhecer um profeta Isaías apenas aspirante, um profeta que não conhecia verdadeiramente ao Senhor e que estava nos seus primeiros passos da sua fé. Mas no capítulo 6, nós vamos aprender que vai ser um divisor de águas na vida do profeta. Por quê? Porque você vai entender que quando ele vê o Senhor, após a morte do seu primo Uzias, a Bíblia diz que ele vê o Senhor. Aquele ver ali está falando de ver a Deus no sentido espiritual da palavra. Está falando sobre uma introspecção, um mergulho para dentro da sua alma, para refletir quem verdadeiramente era o profeta até aquele dia. Então nós vamos aprender que no capítulo 6, o profeta vai ter um encontro pessoal com Deus. E aquele profeta que dizia, ai das nações, ai das pessoas, ai dos povos, agora ele vai falar, ai de mim. Ele vai falar, ai de mim. Então ele vai trazer uma própria palavra de juízo para si. Porque agora ele vai olhar para dentro da sua alma e vai ver que verdadeiramente, a partir daquele momento, ele passa a ter um encontro verdadeiro com Deus. Esse encontro todos nós precisamos ter. Porque às vezes há algumas pessoas no meio cristão que estão apenas convencidas de que realmente são cristãos salvos na presença do Senhor nosso Deus. Mas nós entendemos, irmãos, que às vezes nós pregamos a Bíblia, lemos a Bíblia, cantamos hinos ao Senhor, levantamos as mãos e adoramos a Ele, glorificamos a Ele, estamos na igreja,
viemos para o círculo de oração, viemos para o culto de ensino, mas na verdade nós ainda não passamos por aquilo que nós chamamos de processo do novo nascimento, ou o verdadeiro encontro com o Senhor nosso Deus. Então nós precisamos entender isso na nossa vida cristã, entendermos porque precisamos também, de vez em quando, olharmos para o retrovisor da nossa vida e fazermos uma introspecção e ver quem de fato nós somos na presença de Deus. Não podemos ser como o patriarca Jó, que até um ponto da sua vida, ele só tinha ouvido falar do Senhor, mas a partir do momento que Jó passa por aquelas experiências, a Bíblia diz que ele passou então a conhecer quem verdadeiramente é Deus. Então nós precisamos também termos esse encontro com Deus, termos esse tete a tete com Deus, esse frente a frente com Deus. Então foi isso que aconteceu na vida do profeta Isaías. Aí quando nós voltamos aqui para o capítulo de número 32, nós vamos aprender que o capítulo 32, ele é dividido por pelo menos 3 sessões distintas. Quais são elas, pastor? A primeira sessão, versículo 1, versículo 8, o profeta está falando do reino messiânico do Messias. Aí a segunda divisão, versículos 9 ao versículo 14, ele está falando da ociosidade das mulheres de Israel, da ociosidade das mulheres que pertenciam à nação de Israel. Aí os versículos 15 ao versículo 20, ele está descrevendo com exatidão e clareza a descida do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Aí o versículo 9, aonde foi escolhido por vocês, o texto diz assim: levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso, e ouvi a minha voz, e vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Veja bem, versículo 9, observamos aqui, de uma certa forma, um discurso que está sendo dirigido para as mulheres de Jerusalém. Por quê? Porque essas mulheres aqui, elas estavam se banqueteando, dançando na festa da colheita, se alegrando por avivar um tempo da colheita com suas canções e danças. Só que, quando você observa o contexto do versículo 9, talvez antes e um pouco depois, vocês vão perceber que dentro de um tempo, dentro de um breve tempo, essa colheita que elas estavam tão alegres que estava chegando, essa colheita ela falharia, não teria mais colheita. É por isso que o versículo de número 9 a seguir vai dizer que a vindima se acabará, ou seja, não haveria mais plantio de uvas, não haveria mais colheita de uvas, e só haveria agora, ao lugar de alegria, haveria lamentos por essas mulheres. Por quê? Porque essas mulheres aqui, do capítulo 32 do profeta, está se relacionando aqui àquelas mulheres que deveriam estar realizando algo para o Senhor, na posição que Deus gostaria que elas estivessem, fazendo a obra, realizando a obra, comprometidas com a obra, responsáveis por aquilo que Deus delegou para que essas mulheres pudessem fazer. Mas na verdade elas não estavam, elas se preocupavam mais com o quê? Com festas, com orgias, com as bênçãos materiais, do que com o dono das bênçãos do Senhor. Elas não queriam o curador, mas queriam uma cura. Elas não queriam o dono da bênção, mas queriam as bênçãos do Senhor. Então você percebe pelo contexto que essas mulheres agora passam a entrar dentro de uma ociosidade, como que dizendo: eu estou dentro da minha zona de conforto, eu estou entrando dentro desse comodismo, e daqui eu não preciso sair.
eu não vou sair, porque eu falo com ele, a chuva vem. Eu planto e a colheita vem. Eu planto e dá tudo certo. Então nós podemos continuar na nossa ociosidade, no nosso comodismo, na nossa complacência, na nossa vida, do jeito que nós estamos levando, que vai dar tudo certo. Não precisamos ter compromisso, não precisamos ter responsabilidade. Mas o profeta, no capítulo 32, está conclamando aqui, está fazendo um apelo para essas mulheres de Jerusalém, para se despertarem da sua comodidade e se colocarem de pé para ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Então essas mulheres agora, elas deveriam estar atentas à voz de Deus, estar com os ouvidos, ou seja, ao que Deus estaria falando para elas através do profeta Isaías. Então nós podemos aqui aprender com esses versículos bíblicos algumas lições importantes para as mulheres cristãs dos dias que nós estamos vivendo. Então essas mulheres aqui têm algumas coisas para aprender, e é sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Pastor, qual é a primeira coisa que podemos extrair desses versículos bíblicos? Versículo 9, o profeta diz assim: levantai-vos vós, levantai-vos vós, levantai-vos vós, mulheres. A primeira coisa que nós vamos aprender essa noite é sobre um despertamento espiritual. Por quê? A palavra levantar aqui, no original do hebraico, significa voltar à cena, significa fortalecer espiritualmente, sair de um estado de mornidão para um estado de alerta e prontidão. Ou seja, quando o texto bíblico diz voltar à cena, era voltar a fazer o que fazia antes, era voltar a ter compromisso, era voltar a ter responsabilidade, era voltar a orar, era voltar a jejuar, era voltar a ler a palavra, era voltar a ter comunhão com Deus, era voltar a ter intimidade com Deus. Por quê? Porque essas mulheres estavam em um estado de mornidão espiritualmente falando. Então quando o profeta está dizendo levantai-vos, mulheres, em outras palavras, vocês estão despreocupadas, vocês estão ociosas, vocês precisam se despertar, porque Deus está falando. Aleluia. Ei, no nosso contexto atual, não é diferente. Nós precisamos entender, mulheres cristãs que me ouvem nessa noite, precisamos, irmãs, passar por um despertamento espiritual. Por quê? Porque a tendência do ser humano, se você não ter aquele devocional com Deus, aquela vida com Deus, a nossa tendência é entrar no comodismo e vivermos e morrermos dentro de uma zona de conforto. Então Deus me trouxe de Cuiabá, Brasil, para dizer para vocês essa noite: é hora de despertarmos, é hora de sairmos da mornidão espiritual, da complacência espiritual, da letargia espiritual, do sono espiritual, e voltarmos a fazer o que Deus delegou para nós fazermos. Quem crê assim, levante as mãos e adore. Quem crê assim, levante as mãos e adore. Você precisa voltar a cena, você precisa evangelizar, você precisa profetizar, você precisa pregar, você precisa louvar ao Senhor, fazer o que Deus delegou você para fazer. É isso. A insensibilidade reinava entre o povo de Deus, e as mulheres haviam tomado para este modo de comportamento leviano e sem total relação com Deus. Na verdade, elas estavam indiferentes a Deus, indiferente à sua condição espiritual. Da mesma maneira, as mulheres cristãs de hoje devem estar sempre conscientes das suas necessidades espirituais. Por quê? A vida é só trabalhar? Claro que não. É só ganhar dinheiro? Claro que não.
É só passear? Claro que não. É só vender? Claro que não. É só comprar? Claro que não. É muito mais do que isso. Vida cristã, precisamos estar atento às nossas necessidades espirituais. Você precisa comer? Sim. Você precisa vestir? Sim. Você precisa se alimentar? Sim. Assim também a nossa alma tem esses desejos de estar em conexão com Deus, em estar sendo alimentada por Deus através da sua palavra. Então é por isso que precisamos de um despertamento espiritual. Aleluia, aleluia. Precisamos, irmãos, a voltar a acender a chama do nosso relacionamento com Deus, a despertar para mantermos a chama acesa com Deus. Lembra de quando Paulo, na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, ele fala: pelo que desperta o dom de Deus que há em ti. A palavra despertar no grego, anasopureu, significa colocar mais lenha na fogueira, acender o que está apagado, avivar o que está morto. Assim também somos nós, precisamos sempre estar colocando lenha na fogueira, despertando o que está morto, porque nessa noite eu não prego aqui para mulheres que estão mortas, mas para mulheres vivas, vivas, vivas. Aonde está você que é viva? Levante a mão e adore. Levante a mão e adore. Isso, vai. Por 30 segundos adore. Mostre para o Senhor que você está viva. Aleluia. 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 Agora uma outra coisa que nós encontramos nos versículos 10 e 13. O versículo 10 diz assim: porque daqui a 1 ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Versículo 13: sobre a terra do meu povo virá espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria na cidade que andam pulando de prazer. O que significa isso aqui? O versículo bíblico que nós lemos está falando daquilo que eu disse no início. Elas estavam alegres, estavam contentes. Por quê? Porque plantavam e colhiam, falavam com o Senhor e a chuva vinha. A terra era fértil, tudo que se plantava se dava. Aí elas pensavam o seguinte: espera aí, nós estamos nas orgias espirituais, nós estamos na ociosidade, nós não temos compromisso, não temos responsabilidade, e tudo que nós pedimos acontece. Então, peraí, para que eu vou mudar de vida? Para que eu vou mudar a minha situação diante de Deus? Eu posso permanecer do jeito que eu estou, na ociosidade, e eu tenho certeza que Deus vai me ouvir. Aí o profeta fala: peraí, o negócio não é por aí. A partir de agora vocês vão plantar uvas, e a vindima não vai dar nada. Vocês vão plantar algumas tâmaras, vocês vão plantar a azeitona, e tudo que vocês vão plantar vai morrer. Não haverá chuva, não haverá colheita. Então o que o profeta está advertindo para elas aqui? A segunda coisa que aprendemos com o texto bíblico, que elas deveriam estar preparadas para as aflições que viriam sobre elas. É isso que o profeta está dizendo. Por quê? Isaías está conscientizando o povo a respeito das consequências decorrentes da indiferença para com Deus. Irmãs que me ouvem nessa noite, o problema aqui maior dessas mulheres era uma indiferença com Deus. A indiferença, a apatia. Elas não ligavam para Deus, não estavam nem aí com Deus, não tinham devocional com Deus, não tinham vida com Deus, não tinham uma vida a sós com Deus. E essa indiferença desperta do Senhor uma ira, e Deus levanta o profeta para dizer: se prepara,
Se prepara por quê? Porque haverá consequências decorrentes das indiferenças de vocês em relação ao Senhor nosso Deus. Aí Deus usa o profeta para dizer que daqui a 1 ano e dia vireis a ser turbadas. Olha o que o profeta está dizendo. Vocês vão ser turbadas. Mulheres que estão tão seguras, ou seja, elas tinham tanta segurança na vida que elas levavam, que não ia dar em nada, que elas continuavam a pecar contra o Senhor nosso Deus. Aí o profeta fala, olha, a vindima vai falhar. Vocês podem ter certeza que tudo que vocês estão fazendo haverá um plantio no final. É por isso que Gálatas 6:7, quando Paulo escreve aos nossos irmãos, aos Galatas, ele vai dizer que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Se você planta arroz, você não colhe feijão. Se você planta cana, você não colhe uva. Se você planta tâmaras, você não vai colher mamão. Você vai colher aquilo que você plantou. Dentro de um escopo da espiritualidade do cristão, isso não é diferente. Por quê? Porque se você não tem vida com Deus, o texto fala, você colhe corrupção. Você colhe morte espiritual. Mas se você tem vida com Deus, você vai colher vida em abundância. Nós precisamos ter vida com Deus. Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos ler a Bíblia, precisamos conhecer o Deus da Bíblia. Não é só de ouvir falar aqui na terça-feira, ou numa quinta-feira, ou numa sexta-feira. É você dobrar o seu joelho dentro do teu quarto e você ter experiências com Deus, Deus falar com você e você ouvi-lo e conhecê-lo através de uma vida com Deus. Quem tem esse desejo, levante as suas mãos. Diga a Deus, eu quero conhecê-lo melhor. Diga a Deus, eu quero conhecê-lo melhor. Então exatamente hoje, para nós nessa noite, Deus também requer das mulheres de Deus a necessidade de estarmos preparadas para enfrentar qualquer situação que surgir na nossa jornada espiritual. Isso é importante. Por quê? Porque além de haver um despertamento espiritual, o texto está dizendo, vocês precisam se preparar para tudo que está por vir. É isso que está dizendo no texto. Vai vir aflições, vai vir dificuldades, vai vir crises. E a palavra para essas irmãs é o seguinte: se preparem para as crises que vierem por aí. Porque tem muita gente no meio cristão que ela não se prepara, ele não se prepara. A Bíblia diz que há 2 tipos de cristãos: aquele que edifica a sua casa sobre a areia e aquele que edifica sobre a casa sobre a rocha, sobre a areia. É aquele que ouve, mas não pratica. Sobre a rocha é aquele que ouve a palavra, mas põe em prática. E aquele que ouve e põe em prática, pode vir vento, pode vir calúnia, pode vir tempestade, pode vir diz que me diz que, pode vir conversa fiada, ele não vai sair da presença do Senhor, porque está firmado na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aonde estão as nossas irmãs que estão firmadas na rocha? Levante a mão e adore. Levante as mãos e adore. Levante as mãos e adore. Aleluia. Mulheres que me ouvem, vocês precisam se preparar para as crises existenciais. Vocês precisam se preparar para as adversidades da vida. Vocês precisam se preparar para as aflições e angústias da vida. A obra de Deus não é só bonança. Paulo disse a Timóteo na sua epístola, capítulo 3, versículo 12: todos aqueles que querem viver piamente em Cristo sofrerão
perseguição. Então, vida cristã não é simplesmente estar dentro de uma redoma de vidro e acreditar que nada pode acontecer com a sua vida. Claro que pode. E deve. Por que deve? Porque o que nós enfrentamos no labutar cotidiano, isso vai nos trazer o quê? Experiências com Deus. E o crente precisa ter essas experiências. Você precisa passar pelas adversidades, passar pelas aflições, pelas angústias, porque tudo isso vai produzir em você mulheres fortes na presença do Senhor nosso Deus. Mulheres fracas, qualquer vento de doutrina leva ela para outro lugar. Mulheres fracas, qualquer coisa já quer desviar. Tem gente que desvia hoje por falta de uma oportunidade, por falta de uma separação, por falta de qualquer coisa na igreja. Ei, eu não estou pregando para esse tipo de gente aqui não. Eu estou pregando para mulheres fortes, eu estou pregando para mulheres preparadas, para mulheres que não estão em ociosidade, mas estão sempre conectadas com Deus Todo-Poderoso. Aonde está você? Eu quero ver nessa noite. Levante as mãos e adore o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Versículo 11, olha o que o profeta diz aqui para nós: tremei, mulheres. Olha o que o texto diz: tremei, mulheres, que estáis em repouso. Na outra versão, sossegada, parada, no comodismo. Turbai-vos, vós que estáis tão seguras. O que significa isso aqui? Elas deveriam voltar a ter temor e tremor na presença de Deus. E não há dúvida de que, nos tempos do profeta, Jerusalém estaria ou estava naufragado na ociosidade espiritual. Elas precisavam voltar a ter temor de Deus. O que é temor? É ter medo, pastor? Não. Temor é reverenciá-lo. Temor é honrá-lo. Temor é respeitá-lo. Temor é quando você conhece a Ele. Você sabe quem é Ele. Você pode ter certeza do que eu vou falar nessa noite. O dia que você conhecer verdadeiramente quem é Deus, nada mais te abala. Nada. O pastor pode pegar você aqui e jogar lá na rua. Você sacode a poeira, levanta e volta. Não foi o pastor que te chamou, foi Deus. Alguém pode te caluniar, falar mal de você. Alguém pode tentar destruir a sua imagem, a sua reputação, a sua fama. Olha, isso não abala crente que conhece verdadeiramente quem é Deus. Você sabe que a sua fé não está firmada no homem, mas está firmada em Deus. A falta de temor em relação a essas mulheres aqui do texto era visível. E as mulheres que exerciam um papel fundamental na formação espiritual do lar e dos seus próprios filhos, elas também deveriam viver da mesma maneira. Então, diante dessa situação, a recomendação do profeta Isaías era que elas tivessem temor novamente diante de Deus. Por que novamente? Porque, irmãos, vida cristã, você nunca vai estar 100%. Porque vida cristã, ela sempre tem os seus altos e baixos. Tem dia que você está tão desanimada que a vontade de enfiar a cabeça na areia e sumir. Tem dias que você está tão desanimada que a sua vontade chega aqui e fala: pastor Sérgio, eu quero devolver os meus cargos, eu quero devolver os meus compromissos, eu não quero mais. Tem dias que você está tão desanimada que você chega na sua casa do trabalho, você deita e você sabe de uma coisa, você pensa assim: hoje eu não vou na igreja não. Fazer o que lá? Não tem nada para mim. É o desânimo que nós enfrentamos. Mas tem dias que você está em alta com Deus. Pode vir qualquer coisa. Alguém pode tentar
tentar te desanimar, te parar, você fala: ei, eu sei quem eu sirvo, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim Ele levantará sobre a terra. Então tem dias que eu estou falando para vocês, é que nós estamos nesses altos e baixos da vida cristã. Então nem todo dia você vai aguentar orar, nem todo dia você vai aguentar jejuar, e nem todo dia você vai aguentar estar aqui. Mas a relação desse versículo 11 é que nós não devemos perder o temor a Deus. Não devemos, jamais. Sempre lembrando que Deus merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda majestade, toda adoração é somente a Ele, para Ele. Se você quer, feche os seus olhos por 30 segundos, adore a Ele. Ele está em nosso meio nessa noite. Diga: Deus, eu quero te conhecer melhor. Diga: Deus, a partir de hoje eu volto a ter temor, eu volto a ter tremor diante da tua presença. Vai falando com Deus agora. Ele está aqui em nosso meio nessa noite. Ele está querendo ouvir a tua voz, está querendo ouvir o teu clamor. Ele conhece você, Ele sabe o teu endereço, Ele sabe o teu nome completo, Ele sabe a tua data de nascimento, Ele sabe o teu CPF. E vai falando com Ele, vai falando com Ele agora. Senhor, manda poder sobre essas irmãs, manda graça sobre essas irmãs, manda unção sobre essas irmãs. Se você está entendendo, levante a tua mão e adore ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Isso, adore, adore, adore. Ele quer ouvir a sua voz. Adore, 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 adore. Aleluia, 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 aleluia. Esse pensamento eu fecho com 1 Samuel 2,30. O versículo diz assim: porque todos que me honram, eu honrarei, porém os que me desprezam, eu desprezarei. Pastor, Deus faz isso? Claro que faz. Tiago, ele é claro: chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Não tem esse negócio de: eu estou na igreja, eu não preciso fazer nada, não tenho responsabilidade com nada, não está nem aí com nada, viver essa ociosidade, viver esse comodismo, e Deus vai me abençoar. Está enganada. Deus não abençoa. Jeremias fala sobre isso: buscar-me-eis e me achareis. Quando, pastor Sérgio? Quando me buscardes de todo. Ei, o que significa todo o coração? Porque o coração é o centro diretor de toda atividade humana. O nosso coração, que na verdade é a alma, está envolvido as 3 faculdades: intelecto, vontade e emoções. Então eu preciso buscar a Deus de todas as minhas vontades, intelecto e minhas emoções. E o dia que eu buscar a Deus do profundo da minha alma, o profeta diz que nós vamos encontrar Deus. Vocês perceberam quão profundo é achar Deus? Enquanto você não ter um coração voltado verdadeiramente para Deus, você não vai buscar ninguém e não vai encontrar ninguém. Porque o texto é claro: quando me buscardes de todo vosso coração, de toda a alma, ou por que não dizer de todo intelecto, vontade e as nossas emoções. Já estamos partindo para o fim, mas o versículo 11, parte B, diz algo interessante aqui para nós. O versículo de número 11, parte B, diz assim: despi-vos e pondo-vos nuas,
e cingi com panos de saco os vossos lombos. Cingir com panos de saco no Antigo Testamento era sinal do quê? Humilhação, arrependimento. Era isso que Deus estava exigindo das mulheres novamente. Elas precisavam arrepender-se e buscar ao Senhor para que houvesse perdão e uma consequente restauração da vida espiritual daquela pessoa. Então Deus está dizendo o seguinte: vocês precisam se humilhar. Vocês precisam se arrepender. O que é arrepender na Bíblia? É a palavra metanoia. O que é a metanoia? É a mudança de mente, mudança de atitude, mudança de caráter, de conduta. Espera aí, você veio para a igreja, você não pode permanecer do jeito que você está. É o encontro com Deus do profeta Isaías no capítulo 6. Ele teve um encontro com Deus e a sua vida foi transformada. E tem muito crente que vem para a igreja e quer permanecer do jeito que está. Está errado. Sim. Você precisa passar pelo arrependimento. O que é o arrependimento? É como se eu estivesse indo aqui para o estado de São Paulo e de repente eu fosse entrar dentro do trem, eu pensasse, espera aí, mas eu estou errado. Meu caminho é São Paulo, é Rio de Janeiro. Então o que eu faço? Eu dou uma meia volta de 180 graus e volto para o caminho correto. Isso é, parafraseando para vocês, a palavra arrependimento. Talvez em nosso meio aqui, tem irmãs que precisam voltar a se arrepender. Pastor, mas eu não pequei. Arrependimento não é só na questão do pecado. Arrependimento envolve todo o nosso ser. Você se arrependendo, você busca a Deus de todo o coração. Você se arrependendo, você volta a ter temor diante de Deus. Você se arrependendo, você se treme na presença de Deus. Você se arrependendo, você volta a buscar a Deus do jeito que é para ser preciso, buscado. As mulheres de hoje continuam, sem dúvida, exercendo a mesma influência na promoção de avivamento, seja na vida de uma pessoa, seja na vida de uma cidade, de uma igreja e até mesmo de uma nação inteira. Então esse versículo bíblico aqui mostra que o caminho para a restauração espiritual continua sendo humilhação e arrependimento. É isso, irmãos. Precisamos nos humilhar. Precisamos nos arrepender. E às vezes a gente olha para a aparência, a gente não sabe de nada. Fala, olha como está crente. Olha como é que está bonita. Olha como é que está bonito. Mas lá dentro, quem conhece é só Deus. Às vezes o coração está como um sepulcro caiado. O que era o sepulcro caiado? Quando haviam festas em Jerusalém, que as pessoas vinham para Jerusalém, geralmente os cemitérios eram na beira das estradas. E para não querer mostrar os sepulcros abertos, eles vinham, pintavam aqueles sepulcros para parecer muito bonitinho, belo, que não tinha nenhum defeito. Aí os viajantes vinham, olhavam os sepulcros, tudo bonito, e falavam, olha, está sendo bem cuidado. Mas por dentro estava tudo podre, oco. E tem muita gente assim. Pastor Sérgio olha a aparência, mas dentro ele conhece. Pastor Sérgio olha, pode até se levar pela aparência, mas dentro ele sabe o que se passa. Se precisa ou não de arrependimento, se precisa ou não de humilhação. Então Isaías está conclamando aqui essas mulheres e nós também hoje para vivermos o verdadeiro arrependimento. Os maiores avivamentos da Bíblia e dos dias odiernos que nós vivemos só aconteceu porque tiveram arrependimento. Se colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei, Senhor, que eu preciso mudar, eu sei que eu preciso ter uma mudança na minha vida. Se todos nós voltarmos com o coração para o Senhor e arrependermos e humilharmos, você pode ter certeza que as nossas vidas nunca mais serão as mesmas.
Nunca mais. Nunca mais. Pastor, eu posso experimentar isso? Experimenta. Pastor, será que isso acontece? Experimenta chegar e ter um encontro com Deus naquele quarto que há muito tempo você não entra nele. Aquele quarto que Jesus disse, entra no teu quarto. Fecha a porta sobre si. O teu Pai que está em secreto, é Ele que vai te ouvir e te recompensar. O Senhor está com saudades da tua voz. O Senhor está com saudade das nossas vozes. O Senhor está com saudades daqueles momentos nas caladas da madrugada, quando nós falávamos, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. Deus, desce no meu quarto, e você sentia aquela presença envolvendo a tua vida, aquele quarto. Deus está com saudades de quando você vinha para o templo e consagrava, jejuava, tirava um tempo para Ele, tirava um momento a sós com Ele, aquele dia que você deixava até mesmo o trabalho de lado e dizia, Deus é minha prioridade, Deus é minha prioridade. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Se você quer ver dias melhores na tua vida, se você quer Deus falando com você, Deus te usando, nós precisamos voltarmos a nos humilhar e se arrepender diante da presença de Deus. Aleluia! 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 E aqui eu finalizo o versículo 15. Isaías conclama agora as mulheres, depois de atenderem todas as suas recomendações, a viver na expectativa do derramamento do Espírito Santo e a restauração do povo de Deus. Olha o que ele diz no texto, versículo 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Essa expressão, até que, no tempo verbal, significa insiste com Deus. Não desanime logo na primeira luta, não. Seja persistente com aquilo que você quer. Insiste. Não fique só no bater, no buscar. Não fique só nisso, não. Entra para esse quarto e fala com Ele. Há momentos a sós com Deus que nós não nos identificaremos tanto a Ele como num coletivo na igreja, não. No nosso quarto, a nossa intimidade ela é diferenciada. No nosso quarto, nós chamamos Pai e o Pai fala com o Filho. Então Isaías está dizendo, olha, vocês precisam agora a viver na expectativa de um derramar do Espírito Santo lá do alto. E eu finalizo dizendo para vocês, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha a conta-gotas. Como assim, pastor? Ele vinha, entrava na pessoa, se apossava da pessoa, a pessoa fazia o que tinha que fazer, e o Espírito Santo ia e se retirava, voltava. A Isaías está mostrando para nós aqui apenas um vislumbre daquilo que aconteceria quase 800 anos depois. Vocês precisam viver nessa expectativa. E essas mulheres aqui, elas não tiveram o privilégio de receber essa presença do Espírito Santo. Vocês que me ouvem nessa noite, são muito mais privilegiadas do que muitas mulheres da Bíblia que esperaram na expectativa do Espírito vir, mas o Espírito não veio. A promessa era posterior, a promessa era para depois. Aí Lucas 24, 49, Jesus diz aos discípulos, ficai em Jerusalém, a pé que do alto sejais revestidas de poder. Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder
poder, virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos 2, a promessa acontece, o Espírito Santo vem, enche o povo, batiza o povo, e eles saem cheios para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Quem quer ser cheio, se coloca de pé.